está de volta. Mídia e arte como ferramentas de educação de adolescentes dentro das escolas. O uso dessas ferramentas de aprendizagem em sala de aula foi tema do seminário promovido pelo Instituto Desiderata, o Cineclube na Escola e o Museu de Arte do Rio. O evento Intervalo Mídia e Educação em Debate reuniu durante 3 dias professores, coordenadores pedagógicos e diretores das escolas municipais do Rio. Eles discutiram sobre diferentes ferramentas, como a internet, a TV, os celulares e as artes, inseridas na escola, e como podem ser usadas nas práticas educativas. E ainda participaram de atividades de formação que vão se repetir ao longo do ano. O evento é dirigido à formação dos adolescentes, que são o público-alvo da iniciativa. Hoje os adolescentes usam diferentes linguagens para se comunicar, para aprender, e a escola e o professor estão muito distantes dessa linguagem. Então a ideia é que o intervalo possa trazer esse tempo de reflexão e de experimentação das diferentes linguagens mídia educativas para o trabalho com os adolescentes. Esse grande evento aqui no MAR, ele inaugura uma série de formações, né, de professores, são 9 workshops ao longo de 9 meses, com mais 5 exibições de filmes seguidas de debate, nessa ideia de trazer, de fato, a mídia educação para dentro da formação do professor, para que ele possa aproximar a sua linguagem à linguagem do adolescente. Voltaire, o filósofo iluminista francês, escreveu que um livro aberto é um cérebro que fala, fechado, um amigo que espera, esquecido, uma alma que perdoa, destruído, um coração que chora. Fazer do livro e da leitura companheiros é, para muitos pensadores e pedagogos contemporâneos, um caminho de construção que deve se começar antes mesmo do processo de alfabetização, mas que precisa ser reforçada de forma prazerosa no ambiente escolar e não apenas com livros, mas também com periódicos e outras plataformas tecnológicas. Veja mais sobre o que pensam alguns profissionais a respeito da formação de novos leitores na reportagem da TV Unital. O Censo Educacional de 2010 revela que apenas 35% das escolas de ensino fundamental do Brasil possuem bibliotecas. De acordo com a pedagoga Ana Beatriz, o espaço de uma biblioteca numa escola influencia no despertar pelo gosto da leitura das crianças. Entretanto, ela afirma que ir à biblioteca de forma mais descontraída também é um jeito de incentivar a criançada. Eu acho que não só ter o espaço, mas tem que ser incentivado o ato de se ir a essa biblioteca, né? Mas sem grandes pudores. Ir para a biblioteca com liberdade, com movimento, com barulho, né? Com conversa, né? E nesses momentos eu podia ver o despertar, né? Por pegar o livro, por escolher, sentir a textura, sentir o cheiro, pegar o assunto que você gosta. Então, isso é uma vivência prazerosa que tem que ser estimulada pela escola. Cerca de 70% das escolas públicas não têm biblioteca. Na rede municipal, são 78%. Na rede particular, o número é menor, mas 28% das escolas ainda não oferecem biblioteca. Você gosta de ler? Sim. Gosto? É mais ou menos, né? Não muito. Não. Gosto. Como você se mantém informado? Pela TV, internet. Televisão bastante, assisto bastante jornal antes de ir para o estágio e internet a maior parte do tempo. Jornal, televisão também. Eu leio mais revista de fofoca, assim. Televisão. Em pesquisa divulgada pelo Ibope, cerca de 75% dos entrevistados não leem jornais e 85% não leem revistas. 76,4% responderam que o melhor veículo de comunicação é a TV. Porém, 47% passa mais tempo navegando na internet do que na frente da televisão. Para alguns profissionais da área, a queda na leitura de jornais é lamentável. Eu lamento profundamente, porque não tem nada melhor que você pegar um jornal, folhear, começar de trás para frente, às vezes lá do segundo caderno, da cultura, e vir avançando. É um grande prazer cultivado até agora. Acho, inclusive, que os jornais devem se propor e fazerem oficinas nas escolas,
mas a questão é formar novos leitores e o hábito. O envolvimento dos pais com a criança na hora da leitura também influencia no desenvolvimento do filho. É aconselhável disponibilizar livros ao alcance das crianças. Deixar os livros não dentro da estante, mas ao alcance deles. Não dentro de um lugar fechado, para que eles não sejam amassados, para que eles não sejam rasgados e não sejam pintados. Pelo contrário, deixar o livro que seja do interesse potencial da criança, da faixa etária dela, ao alcance dela, para que ela possa manipular, para que ela possa se interessar, para que ela possa criar o amor pela leitura, uma vez que ela sinta que existe prazer naquela atividade. E é sobre esse despertar pelo prazer da leitura que a gente conversa agora com Francisco Gregório Filho, que é escritor e contador de histórias. E você aí de casa pode participar com seus comentários e suas questões, como sempre, pelo nosso telefone que está aí na sua tela ou pelo @Canal Futura. Bem-vindo, Francisco. Muito obrigado. Você também é de acordo de que tem que se barbarizar esse espaço da biblioteca, os espaços de leitura ou a própria visão da literatura em si? As bibliotecas, com seus ambientes acolhedores, alegres, bonitos, convidativos. Então, o ambiente e as ambiências, os mediadores, educadores, bibliotecários, leitores, os contadores de histórias. E transformar, promover esse espaço como um espaço de criação. Contemplo a fruição e a criação. Eu estou produzindo leitura, produzindo interpretação, produzindo a convivência das linguagens, a linguagem da escrita, a linguagem das imagens e a linguagem da oralidade, do afeto, da emoção humanas, das mulheres, dos homens. Isso tudo como instrumentos para criar um estímulo real para que o processo da leitura seja mais do que simplesmente, né, o sentido da visão, né? Agora, me parece que muitas vezes acaba se discutindo sobre disputas, né? A plataforma do livro em papel, o livro digital, como se isso fosse uma concorrência, quando na verdade eles estão hoje disponíveis para que esse incentivo aconteça cada vez mais cedo e as pessoas se apropriem mais disso. Facilitando o acesso. Então, sem essa hierarquia, um é melhor que o outro, mas um complementa, contribui para que o outro também tenha esse espaço de acesso, de espaço de ocupação. Ocupação emocional, mental, sensorial. Então, as linguagens artísticas e os diferentes gêneros da literatura. Então, eu tenho sorte, eu tenho encontrado jovens, moças, rapazes, crianças, lendo, produzindo leitura, em diferentes ferramentas. Nos mais variados ambientes. Lendo roteiros, dramaturgia, as tragédias, comédias, lendo os contos populares, poemas, a poesia que os jovens leem, eles respondem, eles postam, clicam nas ferramentas, compartilham. Ótimo. A gente tem uma questão aqui do Edson que eu já vou colocar para você, mas uma das dúvidas mais comuns dos pais é como trabalhar isso no ambiente dentro de casa antes mesmo da alfabetização acontecer. Contando história. A voz, o afeto, a ternura, né, o tecer uma narrativa com começo, meio e fim, para suspender num tempo o real, ir para o imaginário e retornar ao real já potencializado para transformar, para ser transformado, para contribuir para as transformações. O Edson, de Duque de Caxias, ligou para a gente mais uma vez. Obrigada pela sua participação. Um abraço para você. Ele sempre participa do Jornal Futura com perguntas bem relevantes. No caso, hoje, ele pergunta como trabalhar a questão do acesso à leitura numa escola onde não se tem acesso à internet. Ele fala que essa é uma realidade de Duque de Caxias e ele tem essa questão. Mas Duque de Caxias, Edson,
tem uma oferta muito grande de espaços de leituras, com livros, revistas, jornais e também espaços, as bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, além do prazer de apanhar um objeto da indústria cultural, que é o livro, e ali abrir e mergulhar com intensidade, com prazer, com alegria, nas histórias humanas, nas narrativas que são de diferentes épocas, de diferentes contextos, cenários, vozes. Duque de Caxias oferece um potencial, oferece espaços bons para a leitura. É o Edson procurar. Gostei da pergunta, Edson, e um dia eu quero encontrá-lo lá em Duque de Caxias, num espaço para contar uma história e ouvir também. Contar, ouvir, escrever. Compartilhar. Obrigada, Francisco, pela sua presença aqui no Jornal Futura, viu? Até uma próxima. Obrigado, parabéns. A gente volta daqui a pouquinho com mais Jornal Futura, com as notícias internacionais direto da agência France Presse e com o pessoal do Catraca Livre que entra ao vivo da redação em São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho. Até já.